Atenção, essas são algumas dicas, alguns sinais, alguns sintomas, alguns contextos clínicos que a gente fica muito mais preocupado para um paciente estar infartando, né? Eu vou explicar direitinho para vocês, porque o que acontece? O infarto agudo do miocárdio é uma preocupação de todo mundo. Todo mundo sabe os sintomas clássicos dele, né? Dor no peito, às vezes dá sudorese, dá um mal-estar, uma batedeira no peito, a sensação de desmaio, vários sinais e sintomas. Mas às vezes a gente esquece de entender que normalmente essas doenças, elas têm fatores clínicos que predispõem o paciente a ter ela. E por que eu digo para vocês? Hoje, até com o crescimento de inteligência artificial, né, chat GPT, tudo isso, você percebe, as pessoas às vezes colocam sinais, sintomas e possíveis diagnósticos. E está evoluindo bem a medicina para esse contexto, né? Mas o que acontece? Normalmente um paciente que infarta, ele tem um contexto clínico. E isso é muito relevante na hora que o médico está avaliando você, está conversando com você, ver esses fatores. Quais são os fatores mais comuns de um paciente vai infartar? Lembrando, eu estou dizendo que esses fatores é um somatório de informações para a gente ter uma sugestão maior daquele paciente que está infartando. O paciente que tem sobrepeso, o paciente que tem obesidade, o paciente que é sedentário, ele não faz atividade física, está com a dor no peito, a gente vai ficar muito mais preocupado. O paciente que é diabético, o paciente que tem uma dislipidemia, em especial, tanto o pressão alta, diabetes e colesterol alto, quando o paciente não trata. Mas só o fato dele ter esses fatores presentes vai levar a gente a uma suspeição maior desse paciente, num contexto sintomático, está com dor no peito, está com mal-estar, dele estar infartando. Você fala, Júlio, então o médico pensa diferente a depender do contexto clínico? Sim. Esses fatores de risco fazem justamente a gente colocar um peso maior ou menor. Por isso que na medicina a gente chama de exame complementar. Então não é todo paciente que sente uma dor aqui que o médico vai pedir todo o screening para infarto. Ele vai olhar o contexto clínico. Mas, Júlio, eu conheço uma pessoa que era jovem, atlético, fazia atividade física e infartou. Pode acontecer. Existe variação anatômica, existe uma série de aspectos. Mas você tem que entender o seguinte, toda vez que a gente fala de medicina, a gente vai falar da probabilidade. Então, a ciência médica, né, nada mais é do que você identificar uma série de padrões, né, e colocar dentro da probabilidade maior ou menor do paciente estar num determinado contexto clínico. E aí você pede exames. Por isso que uma pessoa chega na emergência, o médico vai ouvir a história, vai medir a pressão, vai pegar os sinais vitais, ele vai fazer o exame físico, todas essas informações. Dentro do contexto do sintoma, o médico vai pedir o exame. Então não é todo mundo que chega, tô com a dor aqui, e o médico vai pedir dosagem sérica, colocar na UTI, fazer toda a investigação para ver se um vaso. Ele vai olhar o contexto clínico. Existem situações atípicas, existem, né? Mas eu costumo dizer, eu até brinco com meus pacientes, o que é raro ocorre raramente. E às vezes, pelo fato de marcar tanto a gente um evento raro, como por exemplo queda de avião e outros aspectos, a gente vê aquele caso raro e acha que é normalidade. Não é normalidade um jovem infartar, não é comum a gente ver um jovem infartando. Ah, mas eu conheci alguém que era jovem e infartou, mas não é comum. Você tem que olhar fator idade, contexto clínico, comorbidade, e aí dentro desse contexto o médico vai pedir toda essa questão do exame. Então muita atenção que o infarto agudo do miocárdio é uma doença que normalmente o paciente vai ter fator de risco crônico. Então, só para você entender, às vezes é mais comum a gente médico suspeitar um paciente com todos os fatores de risco, com a dor atípica, né, tá com a dor meio diferente, uma dor estranha no ombro, não é aquela dor no peito clássica, do que um paciente jovem sem comorbidade nenhuma e até às vezes manifestando uma dor que parece típica. Por quê? Justamente por causa desse contexto. Esses fatores de risco vão contribuir muito mais para o seu raciocínio clínico para imaginar que aquele paciente está infartando. Não estou dizendo que o jovem não pode infartar e o médico não vai investigar, mas só para você entender a lógica que se trata. Então, toda doença, qualquer doença, no caso do infarto mais ainda, o fator de risco vai ser muito preponderante. Então, se você está com um parente, um pai, uma mãe, estou com uma dor estranha no peito, estou com a sudorese, corre para emergência. Olha o fator idade, vê se não tem comorbidade, é hipertenso, é diabético, né? Uma série de fatores. Esse grupo vai ser o grupo que normalmente é o grupo que vai chegar infartando. Acima de 60 anos de idade, tem uma pressão alta, tem um colesterol, às vezes não se cuida direito, não faz atividade física, né? É nessa faixa etária que normalmente começa a aparecer os fatores. O jovem vai se investigar também, o médico vai olhar todo esse contexto, mas fique e preste muita atenção às pessoas com essas comorbidades, porque elas, normalmente, você tem que estar muito preocupado quando ela começa algum sintoma cardiovascular.